Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Caixa de Perséfone. Essa leitura está sendo gravada no dia 31 de outubro, dia das bruxas, Beltane no hemisfério sul, Samhain no hemisfério norte. É sempre entendido esses dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro como dias em que o mundo espiritual e o mundo dos vivos estão mais próximos um do outro. É dia de los muertos, dia de finados, é 2 de novembro aqui no Brasil. Então essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Libra. E o recado vai ser mais ou menos um recado dos guias espirituais de vocês, do time espiritual de vocês. Um recado assim específico para vocês no dia de hoje. Eu vou começar com o oráculo Monology. Ele fala dos signos e os trânsitos lunares. A primeira carta que caiu para vocês foi Lua Nova no signo de Câncer, que é mais ou menos uma mensagem de segurança que diz que você e as pessoas que você ama estão protegidas. E também Nó do Sul. Tá escrito: não permita que o passado não permita que o passado segure você, que é uma coisa engraçada, já que a primeira carta que saiu foi Lua Nova em Câncer, e Câncer é um signo muito relacionado ao passado. Então, além de vocês procurarem o Nó do Sul e o Nó do Norte de vocês no mapa natal de vocês, no mapa astral de vocês, pessoal, procurem também a casa 4 primeiro, em que signo está, né, e o que está acontecendo dentro dessa casa de vocês, se vocês têm alguns planetas aí dentro ou não. E também daí depois procurem o signo de Câncer, tá bom? É muito interessante essa combinação, porque daí acho que o primeiro recado do time espiritual de vocês é talvez vencer o medo, porque geralmente o Nó do Sul é uma coisa que a gente está acostumado a viver e a fazer, né? Apesar de não ser lá muito bom, muito legal. O Nó do Sul e o Nó do Norte, eles são pontos entendidos quase como kármicos. Eles são pontos calculados no nosso mapa astral. Não são planetas nem asteroides. E aí o Nó do Sul é mais ou menos um recado das nossas vidas passadas. Então, de certa forma, é aquilo que a gente está super acostumado já a viver, no sentido de que a gente tem mais ou menos um entendimento daquilo já vindo das nossas vidas passadas, né? E o signo de Câncer fala também da nossa família, mais ou menos, né? Da base da nossa vida. Então, de certa forma, também fala dessa estrutura e também do passado, né? Daquilo que nós estamos mais acostumados. Então, de certa forma, também o signo de Câncer, o nosso mapa astral, ele tem esse sentido de familiaridade, independente de onde ele estiver, em que casa ele estiver, né? Sempre a casa que o signo de Câncer rege traz esse sentido para nós, né? Aqui nós nos sentimos em casa, aqui eu tô dentro da família. Mesmo que vocês, por exemplo, não tenham um signo de Câncer regendo a casa 9 de vocês, que geralmente é entendido, por exemplo, como o campo da universidade, né? Ou como um campo, assim, das instituições morais, instituições religiosas, por exemplo, também, né? Pode representar daí que, tipo, você se sente em casa dentro da universidade, você se sente em casa, sei lá, dentro da igreja, dentro de uma instituição religiosa, dentro de um terreiro, alguma coisa assim, sabe? Então, de certa forma, essas duas cartas, elas já estão apontando que eu acho que é mais no sentido de que vocês partem mais ou menos de um ambiente seguro, no sentido de que não é preciso mais viver exatamente do mesmo jeito que vocês têm vivido, librianes, porque tá todo mundo bem, sabe? E as mudanças que vão acontecer, elas não vão machucar ou destruir a estrutura que vocês entendem como familiar para vocês, tá? Primeira carta do Shamanic Healing daí que saiu foi conhecimento ancestral, depois abundância, depois desenvolvimento psíquico.
De certa forma, também pode ser que vocês tenham um nó do sul, um signo de Câncer. É complicado ter um nó do sul no signo de Câncer, porque daí ele meio que deixa mais pesada essa questão de nós nos sentirmos em segurança dentro daquilo que nós já conhecemos. Apesar do nó do sul ser um ponto do nosso mapa astral que a gente precisa se afastar, porque é quanto mais próximos do nó do norte que a gente fica, que a nossa vida mais se desafoga, né? E aí também, de certa forma, o nó do norte acaba sendo um aspecto de sorte, mas ele é muito difícil da gente seguir, porque o nó do norte sempre é alguma coisa que nos traz muito medo de fazer nessa vida. Então eu acho, librianes, que tem algum lugar da vida de vocês que vocês se sentem muito, muito, muito em casa. E aí qualquer tipo de mudança com relação a essa questão traz extremo pavor. Mas aí, com sabedoria ancestral e desenvolvimento psíquico, vocês, de certa forma, intuitivamente falando, vocês já sabem que alguma coisa é necessária para acontecer. Até talvez para conquistar a abundância que vocês querem, mas isso não significa que vocês já não venham de um ambiente de abundância. No sentido de que talvez vocês querem criar a própria abundância de vocês. Sabe? Rei de paus, sim. Completamente. Vocês querem criar a abundância de vocês. Por mais que vocês tenham, talvez, até começado a vida de maneira privilegiada, mas isso é só para alguns de vocês. Por mais que vocês tenham começado a vida de maneira privilegiada, vocês ainda querem... Não é mais privilégios, mas construir a abundância de vocês, sabe? Tipo, mais ou menos como se fosse um teste, sabe? Do tipo, eu quero ver se eu sou capaz de fazer. E não tanto assim, na ideia da necessidade mesmo, né? Tipo, eu preciso modificar a minha vida material, eu preciso melhorar o status da minha família, por exemplo. Eu acho que pouquíssimos de vocês, librianes, que estão me escutando agora, eu acho que pouquíssimos de vocês vêm de uma situação financeira, familiar, que precisa, sabe? Que precisa chegar num... meio que tirar a família do buraco, sabe? Eu acho que a maioria de vocês já vem de uma vivência, pelo menos material, boa, sabe? Mas ao mesmo tempo com Rei de Paus, 8 de Ouros, 3 de Paus. De certa forma, vocês querem também ver o que vocês são capazes de fazer. E aí talvez, acho que um pouco do jogo é vocês também, talvez um certo tipo de receio de parecer ingratos com a família que vocês têm, né? No sentido de talvez vocês querem seguir um caminho único. O Rei de Paus é um pouco isso, né? Encarar de frente a sua própria jornada do herói. E aí, de certa forma, é fazer muito diferente que os nossos pais fizeram. Ter uma vida, especialmente em termos, assim, de ambição de trabalho, de como fazer, de que carreira seguir. É muito diferente daquilo que veio antes de nós. Ao mesmo tempo que o 8 de Ouros demonstra um certo tipo de talento especial para alguma coisa. E o 3 de Paus, ele é mais ou menos um ponto razoavelmente inicial de alguma vitória que é visível pelas outras pessoas, sabe? Então, de certa forma, vocês têm tentado, assim, sair um pouco da concha de vocês, mas é sempre com muito cuidado, sabe? É sempre... Porque a roda da fortuna, de certa forma, ela fala um pouco isso, né? A roda da fortuna, ela mostra pra nós um certo tipo de mudança que é fundamental, né? E aí o mais complicado da roda da fortuna é que a gente sente a roda da fortuna, a gente sente que é uma mudança profunda, né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue encontrar um paralelo físico pra roda da fortuna, no sentido de que
nós sentimos que a nossa vida vai mudar muito, ao mesmo tempo que daí não tem um paralelo físico que comprove essa mudança grandiosa que a gente está sentindo. E o 2 de espadas, de certa forma, ele é um momento de parada, num certo sentido, mas de reflexão também, né? Aqui representa uma tesoura, né? Então talvez tenha também aí uma mensagem quase que literal que vocês precisam cortar alguma coisa, né? Mas a carta da estrela também, pessoal, é uma carta de certa forma também, mesmo que vocês queiram fazer essas mudanças talvez mais devagar possível para não criar algum tipo de instabilidade no entorno, acaba que o brilho de vocês é grande demais para ser contido. Também com a força, daí o 9 de copas. É mais ou menos um recado sobre aceitar também um certo tipo de qualidade interna e aquilo que vocês podem fazer com isso. Porque geralmente a carta da força para mim, ele fala de uma qualidade nossa, mas que às vezes quando ela fica um pouco fora de controle ou quando a gente usa de maneira não muito bem planejada, essa força acaba se voltando contra nós, essa qualidade acaba se voltando contra nós. Por isso, geralmente, a carta da força é sempre esse arquétipo de alguém. Aqui é uma caveira meio multilucha, né, gente? É sempre esse símbolo de alguém tentando domar ou um monstro ou um dragão, ou geralmente é a imagem da mulher tentando não, né? Ela segura a boca do leão, mais ou menos como se o leão já estivesse subjugado a ela. E aí ela também com certeza não usa a força literalmente para domar o leão, né? A carta da força na realidade é um símbolo do uso da inteligência e da estratégia, né? E aí como domar as coisas, inclusive as suas próprias características, sem precisar matar o leão ou matar o monstro, né? E aí tendo até menos força que o leão, menos habilidades que um leão, e mesmo assim acabar conseguindo tratar ele feito um gato. A carta da força e a carta da estrela, elas estão intimamente ligadas porque o arcano da estrela é número 17, e aí quebrando o número, né, trazendo para a numerologia de 1 a 9, ele fica com o número 8 também. Então, é quase que com duas cartas, de certa forma, com vibração de número 8. E vocês também têm o 8 de ouros aqui. Muitas cartas número 8, quando vocês estão trabalhando com tarô, com qualquer outro oráculo, quando começa a aparecer muito número 8, também o símbolo do infinito, ele é, de certa forma, o primeiro indicativo de que tem essa questão da proteção espiritual, né? E também ele tem um pouco da questão... eu vejo, de certa forma, como uma vibração de karma, mas não negativo, né? Eu não vejo karma como uma coisa negativa também. Mas mais ou menos estar vivendo o caminho que vocês deveriam estar vivendo, sabe? Mais ou menos uma indicação de que esse é o caminho correto. No entanto, eu acho que vocês entendem o caminho correto de vocês de uma maneira que ainda é subjetiva, sabe? Intuitivamente vocês sabem qual é o caminho de vocês, vocês sabem qual é a trajetória daquilo que vocês deveriam estar fazendo. Eu não sei se na prática vocês estão de fato seguindo isso, porque por mais que vocês tenham a energia para isso, vocês ainda estão, de certa forma, no começo disso. Olha, se esse 2 de espadas ele tem um sentido mais literal, eu acho que de certa forma o que vocês precisam cortar é o medo.
Porque também, querendo ou não, aquilo que impede o signo de Câncer de seguir para o futuro sempre é o medo. Aquilo que é muito mais familiar, aquilo que é entendido como seguro, muitas vezes não é necessariamente bom, no sentido de que nem tudo são flores, entende? Por mais que vocês se entendem, por mais que vocês entendem um lugar como sendo familiar e, portanto, mais seguro, ele não é 100% positivo, ele não é 100% bom. Então, tem alguma coisa que vocês podem construir em outro lugar. Mas para vocês construírem essa coisa em outro lugar, vocês também precisam entender que não é uma destruição do anterior. Mais ou menos assim, justamente porque vocês tiveram uma estrutura familiar de uma determinada forma, vocês podem seguir na aventura de vocês, de vida de vocês. Porque a estrutura vai continuar, por mais que vocês, inclusive, estejam indo para construir a sua própria estrutura familiar. Essas questões, elas não estão brigando entre si, é porque uma existiu que a outra é possível. Então, eu acho que é mais para cortar o medo, gente. Por mais que vocês não tenham, assim, mais... especialmente nas cartas de tarô, vocês não saíram com as cartas que representam de verdade esse medo, sabe? Vocês não estão, assim, literalmente vibrando nessa questão do medo. Então, pode ser também que alguns de vocês já estejam seguindo esse caminho mais diferente. Vocês já estejam vivendo daí a vibração do talento, do reconhecimento, daquilo que vocês fazem magicamente, abrem cada vez mais portas para vocês. Vocês também estarem mais ou menos usando as características de vocês de maneira inteligente, de maneira razoavelmente controlada, mas não de maneira sufocante, né? Controlar a energia da força não é sinônimo de sufocar a energia da força. Então, para alguns de vocês já estão nesse caminho. Mas para outros, vocês ainda precisam, né, ter um pouco desse empurrão de que tá na hora de cortar, gente. E aí também um recado dessas 3 cartas aqui, porque são mais ou menos vibrações do mesmo número, diferentes vibrações do mesmo número, isso aqui você não segura, entende? Quem é regido pelo número 8 no tarô, e aí acaba tendo essas 2 cartas como regentes do seu... tem uma teoria chamada constelação no tarô, né? Que entende daí os arcanos maiores como possíveis constelações de estrelas, né? Não chega a ser uma parada astrológica, mas daí considera os arcanos maiores como sendo os regentes das constelações e aí os arcanos menores como consequências, né? Ou diferentes aspectos dessa regência. Quem é regido pelo número 8, que daí fica com essas 2 regências, carta da força e a estrela, é uma energia que é difícil de conter. E aí é uma visibilidade também que é difícil de conter. Geralmente a pessoa não consegue conter, por mais que tente. E aí, na realidade, gente, é só aprender a navegar. Porque eu acho que também, de certa forma, eu não preciso dizer pra vocês que o time espiritual de vocês sempre tá muito perto e tá sempre cuidando de vocês. Vocês também já sabem disso. A questão daí é mais, assim, um pouco na prática, que ainda tem alguma coisinha pra cortar. Que também não é muito grande, apesar disso aqui ser... dá medo, mas é um medo específico no sentido de que é aquilo que você considera desafiador, não é uma coisa desafiador para todas as pessoas, sabe? Não é uma coisa assim, necessariamente é desafiador comum, né? É aquilo que gatilha o medo pra você, especificamente pra você. E aí pode ser uma coisa que as outras pessoas considerem até como pequena, tá bom? Bom, pessoal, era essa a leitura pra vocês, librianes. De novo, prestem atenção na casa 4 de vocês, que signo vocês têm ali na casa 4, e aí onde fica o signo de Câncer de vocês, para vocês entenderem daí a casa 4 de vocês, e aí o signo que está na casa 4 é onde vocês, é a base familiar de vocês, né, daí como foi mais ou menos o crescimento familiar de vocês,
E aí, onde está o signo de Câncer, independente da casa, mas onde está o signo de Câncer, mais ou menos um indicativo de que naquele lugar você se sente em casa, apesar de não ser necessariamente, literalmente, a família de vocês. Tá bom? Eu também sempre explico que para uma leitura mais certeira, é sempre bom começar pelo ascendente, porque é a partir do ascendente que a gente sabe mais ou menos os signos regentes de cada casa. Então é sempre bom começar com o ascendente, depois assistir o vídeo do Sol e depois da Lua, tá bom? Mas era essa a leitura de vocês, Librianes. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.